Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Fique conosco, estamos iniciando um novo tema. Dentro de alguns instantes estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para a nossa edificação. Te espero. Voltamos, graça e paz. Graça e paz. Hoje o nosso tema é um tema muito lindo, a aliança de toda restauração. E o nosso texto está no segundo livro de Samuel, capítulo 9. Acompanhe comigo. Um dia, Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no, pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um, filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse: Mefibosete. E ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa, toda a casa dele, eu dei ao neto do seu senhor. Você, os seus filhos, os seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos, para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém Mefibosete, neto do seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei: farei tudo o que o rei, meu senhor, ordena a este seu servo. E assim, Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém, porque fazia as refeições sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Amém? Glória a Deus. Amém. Temos aí uma história incrível, né, pastor? Verdade. Uma história de graça, de misericórdia, né? Que história, né? História bem chocante, né? É, uma história que de fato nos mostra o poder de uma aliança com alguém que é leal de fato, né? Que tem fidelidade e lealdade. Bom, nós estamos falando de uma aliança que traz restauração, né? E a aliança, no contexto bíblico, ela é de uma importância muito linda. Havia muito, pastor, a questão do hábito, né, de se aliançar. Reis se aliançavam, né? Pessoas se aliançavam, famílias se aliançavam. E no contexto bíblico, então, a aliança ela se refere a um acordo, um pacto que é previsto entre Deus e o seu povo. Nós sabemos que o Senhor Deus, no decorrer da história, né, ele traz toda essa questão de aliança. Então esse pacto ele pode ser condicional ou incondicional, dependendo dos termos que ali é estipulado, né? Então a aliança na Bíblia, as alianças na Bíblia, muitas vezes elas são seladas com sinais, rituais, sacrifícios, né? Por isso nós vemos aí então a questão da aliança que foi selada
por Jesus Cristo, pelo seu sacrifício na cruz e tudo, né? Então, as alianças, elas servem ali como um marco importante na história da salvação, quando Deus, então, vai se revelando ao povo, ele vai, então, dando-se a conhecer ao seu povo, ele se mostra como um Deus de aliança, pastor. Verdade. E aqui, então, nós temos uma parte, né, que vai falar, então, de Mefibosete. Esse rapaz, esse homem, né, havia uma aliança que tinha sido feita, ele não sabia dessa aliança, mas essa aliança cobria a sua vida, a sua família, a sua descendência. Mefibosete era, então, filho de Jonatas, que era o filho de Saul, portanto, ele era neto do primeiro rei de Israel, que era Saul, né? Então, Mefibosete, a gente vai perceber na história, pastor, que ele sofreu todas as consequências, tumultos políticos, de guerra, que acompanham a transição de um rei para outro. Porque era uma lei, assim, por exemplo, o senhor é o rei, aí cai do trono, e se eu assumo no seu lugar, eu tinha que eliminar toda a sua descendência. Era uma lei. Então, Mefibosete era neto do rei que caiu, que morreu. Então, agora o correto era os escudeiros de Davi eliminar toda a descendência de Saul. Então, havia uma transição tumultuada, conflitos, mortes. Mefibosete atravessou tudo isso quando ele era criança, pastor. Muito difícil, né? 5 anos de idade. Meu Deus. Ele tinha quando atravessou tudo isso, né? Então, Jonatas, ele era muito amigo de Davi, o pai de Mefibosete, que mais tarde, então, Davi se tornaria rei, né? Então, apesar de serem rivais, Saul e Davi, né? Jonatas manteve uma amizade sincera com Davi, né? Mantiveram ali uma lealdade e fizeram uma aliança mesmo entre eles, né? Uma aliança leal. Então, devido a essa aliança e após a morte de Jonatas e Saul, Davi cuida, então, de zelar por essa aliança, de fazer valer sobre a descendência, então, da casa de Saul, consequentemente, né? De Jonatas. Então, num ato de lealdade por causa do seu amigo. Pastor, no momento ali em que ocorreu a morte do rei Saul e de Jonatas, Mefibosete tinha 5 anos de idade. E a ama dele, ela lutou para não deixá-lo morrer. Então ela pegou Mefibosete e fugiu. Percebe-se que era uma fuga difícil. Portanto, ela sofre um acidente juntamente com ele. Uma fuga muito rápida, né? Rápida. Um acontecimento que mudou assim de uma hora para outra. Mefibosete... Um piscar de olho já mudou todo o panorama, Totalmente. toda a circunstância ali ao redor. Então não foi algo que, espera aí que eu vou fazer minha mala, espera aí que eu vou desmontar meu guarda-roupa. Vou me preparar. Para onde que eu vou? Não, saiu sem rumo, correndo mesmo. E aí, nesse acidente, ele ficou aleijado dos pés. Então, a gente percebe que foram muitos traumas, muitos acontecimentos difíceis, um sobre o outro, né? É como aquela questão, pastor, de um abismo e puxando o outro, né? E aí, então, ela leva ele para um lugar onde ela pensou assim, que ela imaginou que lá não iriam atrás dele, né? Que é Lodebar, que diz que era um local ali muito difícil, um local de escassez, né? As pessoas que eram desprezadas estavam ali, lugar de humilhação, de muita dor. Então ela levou Mefibosete ali para Lodebar. Essa história ela é vista por muitos estudiosos, teólogos, como exemplo da misericórdia e lealdade de Davi, que foi desse trono que descendeu então o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo. E, pastor, nesse contexto histórico de Mefibosete, a gente percebe que tem muitas pessoas hoje que já são adultas, mas que vivenciaram isso. Sim. De uma certa forma, né? Esses traumas, essa mudança repentina, e hoje talvez tenha aí os seus traumas, né? Na sua alma, no seu corpo, não sei, né? Esse contexto, ele pode ser um contexto muito atualizado hoje, para muitos que talvez hoje já esteja aí na idade adulta, mas que sofreu muito quando era criança. Sim. Nesse contexto. Exatamente. E aí a gente percebe que então houve toda essa questão, pastor, desse sofrimento, e a gente percebe que são 3 etapas na vida de uma pessoa. Primeiramente, dizer a você o seguinte, realmente essa aliança foi real,
né? Jonatas disse a Davi: certamente você será rei. E eu peço a você que, por favor, use sempre de bondade para com a minha família e a minha descendência. Então, aí diz a palavra, pastor, que eles juraram, se abraçaram, choraram. Davi estava correndo risco de morte nesse momento, né? E Saul também não perdeu tempo, não. Quando ele viu que Davi poupou a vida dele, que ele viu a lealdade, ele também pediu para ele: use de bondade para com a minha descendência e a minha família. Então havia uma aliança muito forte que cobria esse rapaz que eu vejo, pastor, conforme o senhor falou, que ele passou sofrimentos que são muito atualizados. Foram 3 momentos. Primeiro, a questão do passado. O passado de Mefibosete pesava muito sobre ele, porque com certeza ele tinha lembranças trágicas. Sabe, criança, daqui a pouco chega uma notícia: morreu seu pai e seu avô. Aí começa o transtorno: está morto, então tem que morrer toda a descendência, né? Imagina ele, uma criança, visualizando o semblante daquela mulher, a forma como ela se apavorou, talvez para sair dali, levando ele, o acidente, a dor, a questão de ter ficado aleijado, né? Eu não sei se você está me ouvindo, talvez você seja uma pessoa que de um acidente ficou com sequelas, né? Então você sabe bem o que Mefibosete sentiu quando, pastor, imagina quando chega o médico e diz: infelizmente você não vai voltar a andar como era. Meu Deus. Né? Infelizmente vai ter que amputar. Então são questões que milhares de pessoas sofrem isso. Mesmo sabendo que você é um príncipe ou uma princesa. Sim, exatamente. E alguém da realeza, né? Alguém muito importante. Então isso é muito sério. Exatamente. E aí então a gente percebe que tudo isso Mefibosete estava vivendo. Ele vivia o medo, ele vivia o peso das lembranças do passado, né? Sobre a sua vida. E aí então ocorre também que ele vivia uma iminente ameaça no seu presente. Tipo assim, agora pode acontecer algo trágico, eles podem me encontrar agora. E agora ele já tinha família, pastor. Ele tinha constituído família. Meu Deus. No meio de traumas, dores, angústia, lugar de sequidão, né? Lugar de dor, de humilhação, Mefibosete constitui família. Como que essa mensagem é muito atual sobre esse contexto de Mefibosete, né, pastor? Que está falando de uma geração que deu continuidade em outra geração. Sim. Um trauma que talvez foi transferido para os seus filhos e sua esposa. Com toda certeza, porque uma pessoa ferida, pastor, até o vento dói. Meu Deus. Então, geralmente, a pessoa traumatizada, ferida, ela projeta em outras pessoas. Talvez você seja uma pessoa que a sua família foi constituída no meio de dores, sabe, de traumas, de angústia, de traição, de perdas, palavras malditas, né? Então, isso não impediu dele constituir família. Agora, só Deus sabe como era, talvez, um filho. Como que é um filho olhar para um pai que se sente um cão morto? Meu Deus. Né? Ele sentia um total desvalor. Então, a autoestima de Mefibosete estava no chão. Ele tinha suas emoções esmagadas por conta de tantas ocorrências, tantos acontecimentos difíceis. Como que era o relacionamento dos filhos com ele? Sim. Que deveria, com certeza, deve ter sido muito difícil, né? Com toda certeza. Aí vinha a incerteza do amanhã, né? Como essa ansiedade, o medo do que poderia continuar amanhã, poderia não continuar, né? Então estava toda a questão política da coisa estava eliminando toda a descendência dele. Ao passo que, descobrindo onde estava um da família de Saul, eles eliminavam. Então, agora, e ele poderia estar pensando: e agora minha família, meus filhos, não sei o que vai ser do amanhã. Então, a insegurança do amanhã, o medo, talvez isso ocorra na sua vida, no seu coração. Então, era a questão do passado que pesava, né? A incerteza aqui de como vai ser amanhã, aquela questão do estresse do agora, pode acontecer alguma coisa trágica. Talvez você seja uma pessoa que está me ouvindo e você tem sempre a sensação que agora pode chegar uma notícia trágica. Tem pessoas que vivem assim, pastor. Verdade. E isso ocorria com Mefibosete. Então, o perigo iminente, né, do agora pode acontecer algo difícil na minha vida. Então, isso causava angústia, estresse. Mefibosete estava vivendo pressionado de todos os lados. Mas, pastor, no meio de tudo isso,
existia uma aliança que cobria a vida dele. Existia uma aliança de toda a restauração que cobria tanto Mefibosete quanto toda a sua família. Ele não tinha ciência disso, mas essa aliança era real. Assim como há uma aliança real, né? Então, perceba, imagina como era, né, a família, a vida dele, todos feridos uns com o outro. Mas o rei lembrou dessa aliança e mandou chamá-lo. Né? Por quê? Porque havia uma aliança que cobria a sua vida e cobria toda a sua família. É verdade. O nosso Deus, pastor, é um Deus de aliança. Meu Deus. E eu acredito que o Senhor Jesus, Ele fez uma aliança conosco. E essa aliança, ela está estabelecida sobre a minha vida, Amém. Sobre as nossas vidas, sobre a sua vida. Glória a Deus. E o Senhor Jesus Cristo, então, está mandando te chamar também. Amém. Né, pastor? Porque há uma aliança que diz respeito a você. Há uma aliança muito linda, uma aliança que foi paga com sangue carmesim, Jesus Cristo. Sim. Ele fez essa aliança para conosco. Ele nos liga novamente ao céu. Essa aliança é real. Amém. E ela cobre a mim e cobre a minha geração e cobre a sua geração. Você não está esquecido. Amém. O rei se lembra de você. Glória a Deus. Se você pensa que todo mundo te esqueceu, Deus não esqueceu de você. Até mesmo, pastor, a palavra de Deus, houve um momento que Israel falou: Senhor, até quando? O Senhor se esqueceu de mim, o Senhor me abandonou. E Deus perguntou a eles: pode uma mãe que ainda amamenta esquecer do seu filho? Verdade. E ele disse: mas ainda que ela viesse a se esquecer, eu todavia não me esquecerei de ti, porque diz o Senhor. Deus é um Deus de aliança. Temos alianças, olha bem, algumas alianças que eu vou citar aqui para você. Deus fez aliança com Adão, Deus fez aliança com Noé, Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com Moisés, aliança com Davi, aliança conosco. Eu citei aqui rapidamente porque, né? Sim. Então, e é essa aliança com Davi que ele prometeu: o seu trono será eterno. Foi daí que veio então o reinado eterno de Jesus Cristo, né? Então a aliança da lealdade, da fidelidade, que guarda a sua vida, que livra você, que salva você, essa aliança é que o Senhor fez com você. Essa aliança cobre a sua vida. Você precisa responder essa aliança. Você também precisa fazer uma aliança com o Senhor Jesus, né? Essa aliança cobre a sua vida e cobre toda a sua descendência. Como diz a palavra de Deus: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Olha bem, talvez você não saiba, como Mefibosete não sabia que existia uma aliança. Talvez você não saiba que existe uma aliança que foi feita. Deus fez uma aliança para conosco e o Senhor Jesus é o porta-voz dessa aliança. Ele pagou o alto preço, Ele te comprou e Ele te cobre. Essa aliança cobre você, sua casa, sua família. Talvez você até hoje não tenha conhecimento disso, mas essa aliança é real, é verdadeira e essa aliança nos leva para o céu, né, pastor? Amém. Nos dá vida eterna. Glória a Deus. Você vai sentar à mesa do rei, Sim. Assim como nós vamos sentar à mesa do rei. E com certeza os meus filhos, os meus netos serão também bem-aventurados. E assim como Davi disse a Mefibosete: não tenha medo, com certeza ele visualizou nele o medo, né? Para ele poder falar isso. Assim Deus diz a você hoje: não tenha medo. Talvez você seja uma pessoa que se sente indigna de se achegar à presença de Deus. Talvez você é uma pessoa que pensa: Deus não vai me ouvir, Deus tem coisas mais importantes para fazer. Deus vai olhar para mim. Tem pessoas que sentem, se você se sente assim, dizer a você que o Senhor olha para você e diz: não tenha medo. Eu usarei de bondade para com você. Porque é isso que diz respeito a essa aliança, a bondade de Deus, que conforme o salmista diz: bondade e misericórdia me acompanharão quando? Todos os dias da minha vida, e eu verei, né, a bondade do Senhor Glória sobre a Deus. Na terra dos viventes. Eita, então Deus. Lodebar, que era um lugar de escassez, dor, angústia, humilhação, é um estado de vida. É um jeito de viver, é uma condição que a pessoa vive. E aí o que está vivendo, né? Então milhares de pessoas estão vivendo, pastor, num estado de dor, de miséria espiritual, com esses sentimentos, com as suas emoções esmagadas por causa das circunstâncias, dor porque o passado lhe pesa,
dor porque a incerteza do futuro lhe causa medo, né? E a questão, as pressões do presente estão lhe sufocando. Olhe para mim se você sente tudo isso que eu estou falando, né? Saiba que quando Jesus fez essa aliança incluiu a tua vida e a tua família. Meu Deus. E se você vive nesse estado, o Senhor está chamando você para sair de Lodebar, né? E viver a vida abundante, comendo e se alimentando na mesa do Rei, cuidado pelo Senhor todos os dias da tua vida. Porque a palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho para resgatar a todos quantos querem, para que ninguém pereça. Então o Senhor te ama muito. Amém. E se você ainda não tem uma aliança com Deus, faça uma aliança com o Senhor. Essa aliança salva você e a sua família. Olha, e se você tem uma aliança com Deus e você olha para a sua família e pensa, não tem jeito, eu digo a você, tem jeito, porque essa aliança cobre a vida deles e delas. Você precisa reivindicar isso no mundo espiritual. Entende isso? Porque o Senhor manda chamá-los. O Senhor tira-os da condição de cativos do reino das trevas e transporta para o reino da luz do seu amor. Alguém disse ao rei, eu sei onde ele está assim, assim, e é aleijado de ambos os pés. Você vá ao rei Jesus e diga a ele, ó Senhor, é o meu filho, ele está assim, está cativo de droga, está dessa forma, está dessa forma, manda chamar, Senhor. O Senhor manda chamar, o Senhor tira dessa condição, porque Ele pode restaurar todas as coisas, né? Então fale com o rei sobre isso. E se você visualiza toda essa questão e não sabia dessa aliança, né, pastor? Mas agora você toma conhecimento, então responda isso e faça também a sua aliança com Deus. Né? Venha para o Senhor, porque Ele ama você. Nós vamos orar então, pastor. Essa é uma aliança de toda restauração. Amém. A aliança que o Senhor Jesus fez restaura todas as coisas em nossas vidas. Glória a Deus. Glória a Deus. Né, pastor? Vamos orar? Vamos orar. Pai, obrigado, meu Deus, por esse tempo que nós meu Deus, ruminamos a palavra do Senhor. Tempo, Senhor, de alegrar e saber que existe um Deus tão lindo, maravilhoso, que nos ama tanto, que, meu Deus, foi capaz de fazer uma aliança para nos resgatar, para nos cobrir, Senhor Deus, de tudo aquilo que nós precisamos. Uma aliança eterna. Sim, meu Deus. Nós necessitamos, meu Deus, entender essa aliança e, meu Deus, procurar, meu Deus, estar na presença do nosso Deus. Em nome de então, meu Jesus. Deus, em nome de Jesus, que essa mensagem, essa reflexão possa achar guarida em muitos corações. Meu Deus, que haja paz, que haja sabedoria, que haja entendimento, discernimento, que haja, meu Deus, libertação de todos os traumas. Pai, em nome de Jesus, que cada um e cada uma, Senhor, que entendeu essa mensagem, possa correr, meu Deus, direto ao encontro do Rei, porque o Senhor está mandando chamar nesse tempo para, meu Deus, restituir tudo aquilo que foi perdido, Senhor. Então, meu Deus, em nome de Jesus, o que se foi perdido, a paz, a alegria, o Senhor vai restituir isso no coração de cada um e cada uma, para a honra, glória e louvor do nome de Jesus. É que nós oramos. Amém e amém. Amém. E o Senhor te abençoe e te guarde. E até a nossa próxima Palavra Oportuna.